vai passar por terceiro encontro, como orar. É no capítulo 11, da página 55 à página 77, tá? Esse livro, o livro que a gente está estudando, ele é a base do nosso estudo. Então, o que é importante a gente fazer? A gente ter um tempo para ler. Você percebe que você não precisa ler o livro inteiro. Você vai ler só o conteúdo do próximo encontro. Lê isso, traz para cá, porque vai ficar mais fácil para a gente discutir essa leitura. Então, capítulo 11, como orar, tá bom? Orar, gente, ela nada mais é do que a oportunidade que a gente tem de conversar com Deus, de falar com Deus. É por intermédio da oração que a gente, então, acessa a Deus para falar com Ele. A oração, ela é a nossa comunicação com Deus. Nós nos comunicamos com Deus através da oração. Através da oração, a gente de vez em quando ouve Deus falar. Ok? Ok. Mas a maior parte do tempo, quem fala na oração somos nós. Então, nós estamos nos comunicando com Deus. Tá? Essa comunicação, a princípio, ela tem de ser startada, ela tem que ser iniciada. Não importa se eu sei como orar ou eu não sei como orar, se eu tenho um método definido de como orar, ou se a igreja A ou a igreja B me ensinou o que eu devo fazer, nada disso importa. A primeira coisa na oração é que a gente tem que startar a oração. Tem que começar. Então, se eu sei só orar o Pai Nosso, a gente vai começar no Pai Nosso. Começa, pelo amor de Deus. Você vai perceber que no andar da carruagem e você passando pelo treinamento, pelo discipulado, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre o que é a oração e a gente vai então evoluir essa questão da oração dentro da nossa vida particular. Eu comecei falando sobre essa questão da oração do Pai Nosso porque é uma das coisas que a gente mais aprende, né? A gente aprende desde criancinha que você tem que orar aquele modelinho de oração que Jesus fez para o discípulo, que é aquela que é certa, que é aquela que tem que fazer e etc. tal. Mas, na verdade, quando Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, ele está dando para a gente um modelo de oração. Ele está estruturando o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro. E não significa que eu vou ter que orar aquilo, tá? Porque se a oração ela é uma comunicação com Deus, eu preciso me comunicar com Deus de maneira que tenha sentido para a minha vida. Então eu não posso simplesmente usar uma oração construída para falar um monte de palavra que eu não estou entendendo, tá? Que eu não estou entendendo para Deus, sendo que o meu coração tem outras coisas que eu gostaria de falar. Então a primeira coisa é starta, começa a falar. Comecei a falar com Deus, agora com quem eu estou falando? Porque é importante a gente também saber com quem a gente está falando para a gente saber como falar. Por exemplo, você fala com o seu filho da mesma forma e o mesmo tipo de assunto que você fala com o seu cônjuge? Não, é diferente. Você fala com o seu cônjuge da mesma forma que você fala com alguém no trânsito, com alguém no supermercado? Não, é diferente. A forma como que a gente vai tratar todas essas questões. Por quê? Porque se é uma comunicação, de um lado tem uma pessoa e do outro lado tem uma pessoa também. E essas pessoas têm que chegar no entendimento. Porque seria assim, um pouco estranho, né? Ficaria uma conversa meio de doido. Você falando uma coisa, a outra pessoa não entendendo absolutamente nada. E aí a pessoa falando também coisas que você também não está entendendo, você não vai chegar a um acordo. A comunicação, o diálogo, nada mais é para a gente chegar a um acordo. Para a gente entender, né? Então, a gente tem que entender que essa comunicação com Deus, ela é importante ser startada. Ok, foi startado. Agora, o segundo passo que eu preciso ter é com quem eu estou falando. E como eu consigo me comunicar, evoluir a minha comunicação com Ele. Tá? O que acontece? Muitas vezes a gente fica um tempão dentro da igreja fazendo um tipo de oração só, orando as mesmas coisas, com a mesma estrutura de oração, falando sempre as mesmas palavras, e aquelas palavras elas não têm mais significado para nós. Então a gente fala porque a gente aprendeu assim, mas não tem o mesmo significado para a gente. Tá? E isso não é interessante.
O interessante é que a nossa conversa com Deus, ela evolua e ela também se aprofunde. Tá? Então a gente tem que buscar esse aprofundamento na nossa oração, em tudo que a gente faz em relação a Deus. Se a gente está olhando, visualizando e trabalhando aqui no tempo de reflexão, para a gente ver Deus como nosso Pai, essa conversa com Deus, ela tem que chegar nesse nível de intimidade também. Porque Deus é o nosso Pai e um Pai que nos ama. Partindo desse princípio, essa comunicação com Ele tem que sair lá do comecinho, onde eu não conheço muito bem com quem eu estou falando, ela vai passando por uma evolução, vai se aprofundando, aonde esse Pai ele comece a ser realmente meu Pai a cada dia. Aonde eu tenho facilidade de chegar diante dele e conversar da maneira mais franca, mais objetiva e mais simples possível. A oração ela não precisa ter palavras muito rebuscadas, palavras muito difíceis, nem nada parecido. A oração ela tem que parecer, ela tem que, como que eu posso dizer? Ela tem que, não identificar, ela tem que demonstrar quem você é no seu íntimo. Cada um de nós não é uma pessoa diferente? Nós somos pessoas diferentes. Cada pessoa não tem a sua forma de pensar, cada forma não tem a sua forma de agir. Com Deus, isso tem que ficar evidente. Então a gente tem que ir buscando nosso aprofundamento, a nossa evolução dentro da oração, até que conversar com Deus seja algo extremamente simples para a gente, gostoso para a gente e profundo, que toque realmente o nosso espírito, que faça sentido para as nossas vidas. E isso só vem quando a gente faz. Quando a gente quebra as barreiras e a gente faz. A gente começa a falar de vez em quando muito sem saber, né, como que eu chamo Deus e como que eu falo com Ele, mas aos poucos a gente vai, por causa de muito insistir, a gente vai aprofundando e evoluindo essa oração. Tá bom? Aqui no começo do capítulo tem aqui uma abertura que eu achei muito interessante que o Armando colocou. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa abertura. Eu achei muito interessante. Obrigado, Camila. Muito interessante o que ele colocou aqui. Olha que interessante. Assim como na conversa com alguém, a oração deve ter um propósito bem definido, específico e inspirado na Bíblia. Então você vê que o processo da oração ela é crescente. Ela mostra uma evolução, ela mostra um aprimoramento, ela mostra um aprofundamento. Um desses tópicos que a gente tem que se atentar é o fato de nosso relacionamento com Deus ele ser baseado no amor. Ele é o nosso Pai, então com quem que eu falo? Eu começo a falar. Primeiro, de repente, é um Deus longínquo, mas eu começo a falar com Ele. Começo a conhecer sobre Ele. Por isso que a oração está sempre junto com a Bíblia, junto com a Palavra de Deus, porque eu tenho que conhecer com quem é que eu estou me comunicando. Ok? Então eu comecei a me comunicar. Conheço esse Deus da Bíblia. Conheço Deus como Pai. A nossa relação é baseada no amor. Então, em cima disso, eu começo a aprofundar a oração. E uma das coisas que eu faço é que a oração, ela deve ser inspirada na Palavra de Deus. Você lembra quando, na primeira aula aqui, eu falei para vocês aquele exemplo de quando eu estou doente, em vez de eu ficar simplesmente pedindo para Deus me curar, eu vou lá e eu falo para Ele onde que está escrito e eu mostro essa promessa para Ele. Quando eu faço isso, eu estou baseando a minha oração na palavra que é dele. Então eu estou lançando fé sobre isso. Eu estou falando com Ele sobre algo que Ele entenda. Na evolução dessa oração, que ela vai sendo feita em amor, a gente começa não só a se preocupar com aquilo que eu preciso, mas com aquilo que é importante para o outro. O amor não é assim? O amor você começa se relacionando com uma pessoa falando aquilo que é importante para você. Não, que é assim, aí você vai se conhecendo. O amor vai surgindo, vai se desenvolvendo. Daqui a pouco você se importa com aquilo que é importante para o outro. Na oração é assim também. A gente não pode viver a vida inteira nossa de cristão só pedindo para Deus. Por exemplo, dou um exemplo. Não, Deus, eu quero isso, amém, tchau. Quero isso, amém, tchau. E quero isso, eu preciso disso. Aí quando o sapato aperta, eu preciso, eu preciso. Ele concedeu, vai embora. Essa forma é um começo para você orar, sim.
Se você nunca orou, você precisa de alguma coisa, fala com Deus. A gente incentiva, fala com Deus, peça para Ele. Mas é um start. Mas eu passar o resto da minha vida só falando com Deus, quando eu preciso de alguma coisa dele, é um erro. Por quê? Porque eu estou como uma criança. Porque o meu relacionamento não está sendo desenvolvido. Eu não estou me aprofundando. Então o que acontece? A criança é assim, né? A criança, quando ele vai conversar com o pai, ele só fala daquilo que interessa para ele. E aí, se eu não evoluo, se eu não chego à maturidade, e aí a proposta do TR, levar as pessoas à maturidade, tem que chegar o momento onde eu, por a minha oração, ela ser inspirada na palavra de Deus, tem que chegar o momento onde eu começo a falar coisa que interessa para ele. Então, por exemplo, em vez de eu falar sobre o mercado, sobre a cura que eu preciso, sobre, sei lá, as coisas que a gente precisa de ter tantas coisas, eu chegar, por exemplo, e falar com Deus, Deus, que maravilha que você escreveu lá no 1 Coríntios capítulo 13. Alguém sabe qual que é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13? É o capítulo do que na Bíblia? É o capítulo do amor. Foi ele que escreveu. E aí eu tenho as minhas coisas para me fazer também, mas só que eu cheguei a um momento que eu consigo descansar tanto nele, que o gostoso é conversar sobre aquilo que ele gosta. E aí eu começo a falar um pouquinho sobre o capítulo 13 de 1 Coríntios. Isso mostra uma evolução. É essa evolução que a gente precisa ter. Consciência de que a nossa oração precisa. Para a gente não ficar parado na mesma coisa. E sempre falando as mesmas coisas, tá bom? E aqui ele coloca algumas dicas práticas sobre a oração. Primeira dica, obtenha o hábito de orar todos os dias. Orar não é fácil. Mas quando você começa e você insiste nesse hábito, e você insiste não simplesmente fazendo um hábito por fazer, mas aonde você busca evoluir e aprofundar, isso vai se tornando cada dia mais gostoso na sua vida. Por que a oração não é fácil? Porque a oração, queridos, é algo que te conecta e conecta o espírito com Deus. A tua carne, a tua natureza carnal não quer orar. A nossa natureza carnal não quer orar mesmo. Por quê? Porque a nossa natureza carnal pertence a essa terra. Fato é que quem vai para o céu vai ser a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. A gente vai ver lá ele lá. Ele não vai para o céu, a natureza carnal, a natureza carnal. Então, por isso que ela não tem sinergia com o que vem de Deus. E cabe a gente vencer essa barreira para a gente ter um momento especial com Deus. Por isso, a gente ter um hábito, como eu perguntei lá para o Renato sobre qual que vai ser a tua rotina de leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia, de manhã. Então esse hábito aqui eu vou colocar na minha vida. Tá? Por quê? Porque aos poucos você vai fazendo a tua natureza espiritual, ela subjugar a tua natureza carnal. E ter mais contato com Deus. Ore com fé de que Deus está ouvindo você. Orar com fé de que Deus está ouvindo você não é você orar chorando, aquele negócio assim, nossa, que o Espírito Santo está aqui dentro, essa aura. Não. Você orar com fé é você ter a certeza de que aquilo que você está pedindo está sendo ouvido por Deus, independente daquilo que está acontecendo na tua razão, independente de como estão as suas emoções. Deus não está subjugado à nossa razão, às nossas emoções. Ele te ouve quando você começa a falar com Ele. E ter essa certeza faz toda a diferença, porque a gente não está falando com o ar, simplesmente. A gente está falando com Deus. A gente está falando com o nosso Pai. Então isso faz a diferença no nosso coração, tá? Então quando você for orar, tenha certeza que Deus está te ouvindo. Outra dica que eu faço isso, prepare um lugar para orar. Onde você se sinta confortável e possa estar no momento sozinho com Deus. A gente não tem como a gente orar da forma como a gente precisa, ter um momento com Deus, a gente trabalhando, a gente andando de carro, a gente fazendo um monte de coisa e deixando lá 15% do meu cérebro me orar. A gente pode até orar, porque a Bíblia fala orar e sem cessar. Ok, estou dirigindo, estou orando. Mas tem que ter um momento no seu dia aonde Deus ele é valorizado, aonde você extingue todos os barulhos. Não só de fora, mas os barulhos aqui de dentro, que são os piores, né? Então você extingue isso. Então, cada um cria esse ambiente. Como eu crio esse ambiente? Eu crio esse ambiente preparando o local onde eu vou orar. Eu espero as crianças não estarem lá. Então, a hora que elas vão para a escola, meu horário de almoço lá, eu coloco primeiro uma música.
eu leio alguma coisa que fala sobre Deus. Então a gente vai se preparando para ter um momento de oração com Ele. Para que as outras coisas não fiquem incomodando a nossa mente. No começo até vão incomodar. De repente está passando por um problema, até vão incomodar. Mas se você, lembra a primeira dica? Se você ter esse hábito de orar sempre, essas coisas vão se dissipar da sua mente de uma forma mais fácil. Então prepara o ambiente para você conversar com essa pessoa que é tão importante para as nossas vidas, tá bom? Tenha um caderno em que você possa registrar tudo o que você está orando, o tópico, a data de início, data de fim, como Deus respondeu, etc. Assim você acompanha e confirma que Deus está respondendo às suas orações. É foco, é mostrar o seu foco. Se você está pedindo por cura, coloca lá a data que você pediu. Como você falou com Deus. Ora em cima daquilo lá e veja como Deus vai responder. Isso faz com que a tua fé seja acrescentada, tá? Outra coisa, ore de todo o coração. Ore, querido, com todo o seu coração. Ore com paciência, sabendo que quanto mais orar, mais fácil será para você criar esse hábito. Lembre-se, é como um atleta treinando, tá? Então é o de criar o hábito. E ore com alegria e com o coração agradecido. Todas as nossas orações termina agradecendo a Deus e louvando Ele, mesmo que não tenha recebido ainda aquilo que você quer materialmente. Porque se você já declarou isso no mundo espiritual, isso já foi gerado no mundo espiritual. Agora é uma questão do tempo de Deus chegar para a sua vida. Então já agradeça a Ele. Ou vai, se não chegar, agradeça a Ele. Ele sabe o melhor para a gente, sim ou não? Então, sim. Termina a sua oração sempre agradecendo, com o coração alegre de quem realmente está ouvindo a Deus. No próprio livro, alguém lê aí pra gente, Filipenses 4 e 6. Então, agora a gente vai aqui, ó, o que constitui uma oração? Como que a gente faz um começo, nossa oração tem um começo, meio e o fim, né? A gente faz dessa forma, lembra que a gente está tentando evoluir a nossa oração. A gente começa louvando a Deus, tá? Ou seja, a gente ministra a Jesus de todo o nosso coração como nosso Senhor e Mestre. Então, como que eu começo a oração? Eu começo reconhecendo com quem eu estou falando. Meu Deus e Pai, você já percebeu nas orações que a gente faz aqui, para começar o culto? As orações, normalmente bom pastor, meu Deus e meu Pai. Então, a gente começa reconhecendo com quem eu estou falando. A partir do momento que eu reconheci com quem eu estou falando, eu passo a louvá-lo por isso. Eu passo a adorá-lo por quem Ele é e louvá-lo por aquilo que Ele tem feito em minha vida. Então, sempre começa nesse sentido. Para que sua mente, para que o seu coração reconheça com quem você está falando. E louvando a Deus, o que vai fazer com que o seu coração fique mais leve, fique mais tranquilo. Não é aquele filho que chega já desesperado e começa a pedir um monte de coisa para o pai, não sabe nem como o pai está, não quer nem saber de nada. Não, não é assim que a gente faz. A gente louva a Deus primeiro. A gente fala o quanto Ele é grande, porque enquanto eu estou falando isso, além de estar falando uma grande verdade e abrindo o céu sobre a minha vida, eu estou fortalecendo o meu coração. Porque eu vou fazer um pedido logo após, mas eu estou falando que é Ele que controla a minha vida agora. Então eu estou fortalecendo a minha fé, tá? Primeiro passo, primeira dica que eu deixo para vocês é ore, né? Até no começo aqui, se você ler, ele vai falar que cada pessoa tem a sua forma diferente de orar. Mas tem uma forma essencial para você, então, desenvolver a sua oração. Depois, você pode confessar os seus pecados. Você sabe qual que é uma das maiores fortalezas do pecado? A gente vai falar isso mais para frente, mas uma das maiores fortalezas do pecado é ele se manter escondido. Quando ele se mantém escondido, isso é a força dele. Porque o pecado, uma das caracterizações dele é como se ele fosse algum animal peçonhento. Você já viu um animal peçonhento gostar de luz? Não. Barata, rata, essas coisas. Quando você acende a luz, o que eles fazem? Eles correm procurando algum lugar escuro. O pecado é assim. Ele gosta dessa escuridão. Ele cresce, ele se transforma em um monstro quando eu estou escondendo. Por isso que a Bíblia fala, confessai as suas culpas, os seus pecados uns aos outros. Porque esse pecado ele se torna grande quando eu escondo. Por isso que uma das coisas que eu preciso fazer diante de Deus, que é o meu Pai, e isso precisa de evolução. Isso precisa de aprofundamento, de profundidade na minha oração. É confessar os meus pecados. Mas não assim, Deus, perdoa os meus pecados, todos os meus pecados em nome de Jesus. É você abrir o seu coração. Deus, perdoa a mentira que eu falei hoje de manhã.
Eu falei assim para o meu filho, assim, assim, assim. Sabe isso? Me perdoa. Me perdoa porque eu mirei no trânsito, naquela hora que o cara me fechou e eu falei isso. Me perdoa sobre isso. Abra o seu coração. Quando você abre, se você pede perdão, você confessa os seus pecados especificamente para Deus, eles perdem o poder dentro de você. Tá bom? E a oração serve para isso. Até algo que a gente tem vergonha de até falar no que a gente faz. De vez em quando a gente faz umas coisas que a gente tem vergonha de falar. Muito mais falar com uma pessoa, né? Então comece falando com Deus. Abrindo seu coração para Ele. Lembre-se que Ele já te conhece completamente. Nada é escondido dele. Então é quebrar realmente esse orgulho e falar para Ele aquilo que eu fiz especificamente. Então você confessa o seu pecado. Depois você passa a pedir. Você pede, então, por suas necessidades, pelo seu vigor, pela saúde, pela sua sabedoria. Ou seja, você começa a pedir por você, para você. Página 57. Você começa a pedir para você. Aí você passa a pedir tudo aquilo que você necessita. Lembra que a gente leu em Filipenses 4:6 que todas as nossas necessidades, elas devem ser conhecidas diante de Deus? E aqui eu queria me deter um pouquinho, porque esse pedir, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Não é pedir como se Deus tivesse que fazer aquilo por você. Como assim? Ele ainda não fez. Ele vai ter que fazer. Por exemplo, você vai lá e vai falar com o seu cônjuge ou com a sua mãe. Você vai falar assim, mãe, eu quero comer um prato diferente. Então eu vou lá e eu peço assim, mãe, eu quero comer uma lasanha. A lasanha está feita? Não. Ela tem que fazer a lasanha. O que ela tem que fazer? Ela tem que comprar massa, comprar as coisinhas e fazer. Depois de um tempo ela vem e faz pra gente. Ok? Não é com esse sentimento que eu peço as coisas para Deus. Eu peço as coisas para Deus no tom de entrega, porque Ele já sabe o que eu preciso. Você entendeu? E você lembra que uma vez que você está dentro da graça, tudo aquilo que você precisa já foi liberado para você? Então, por exemplo, é como se eu fosse pedir para Deus essa lasanha e ela estivesse pronta já. Não sei se eu estou ajudando vocês nesse processo de entendimento. Porque tem vezes que a gente pede para Deus como se Deus ainda tivesse que arrumar o nosso emprego. Tivesse ainda que elaborar a cura, tivesse ainda que fazer alguma coisa, não. Deus já fez tudo. Está tudo feito. Na cruz já foi tudo feito. Restauração familiar, cura, tudo. Como que eu encaro essa petição? Essa petição é uma petição de entrega. Deus, eu quero entregar para você o fato de eu estar desempregado. Eu preciso de um emprego como o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor já tem para mim. Muda a conexão. Você está atuando dentro da sua fé. Ó, Deus, eu preciso da cura. Eu sei que o Senhor já tem essa cura para mim. A tua palavra me garante. Ó, eu preciso da restauração familiar. Eu sei que o Senhor já tem restauração familiar para mim. E eu confio em que a tua palavra falar sobre a minha vida. Então, muda a forma de você pedir. Se você vem pedindo como se Deus ainda tivesse que preparar algo, para de pedir. Começa a pedir no sentido de entrega. Entendendo que aquilo que você precisa já está feito e que é com a tua fé que no momento de Deus você vai alcançar aquilo que você precisa. Você inverte a forma de você falar. Eu consegui explicar? Eu fiquei pensando sobre esse tópico, como que eu ia explicar. Entenderam? Então assim, Deus não tem que fazer mais nada. Já está feito. Agora Ele precisa liberar sobre a sua vida. Então você confessa para Ele, você entrega o que você precisa e você fala assim, eu sei que já está liberado para mim isso aí. Eu sei que já é meu isso aí. No teu tempo o Senhor vai fazer. Por isso eu te louvo. Pelo emprego que já é meu. Pela cura que já é minha. Pela restauração familiar que já é minha. Você não tem que fazer mais nada, já é minha. Você entendeu? Então nessa petição você faz isso. Próximo passo, você passa então a interceder pelas pessoas. Tá? Aí você pode orar então pelo PG, você ora então pelos seus pastores, você ora então pela sua família. Ora, coloca essas pessoas diante de Deus. É importante em todas as nossas orações a gente passar por essa fase. Tá? E aí depois de interceder, você passa então a agradecer. Olha que interessante, você começa adorando e louvando a Deus. No meio do caminho você passa pelo pedido, onde é mais uma entrega daquilo que você já tem a certeza que Ele já fez por você e vai te entregar no momento certo. E você agradece a Deus
você fecha um ciclo maravilhoso. É um ciclo de quem está conversando com o Pai. É um ciclo de quem está conversando em amor. E não com alguém que é estranho, que talvez vai me ajudar, talvez não. Não, ele vai me ajudar. Eu descanso nessa graça. E eu agradeço a ele por isso. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, a oração da fé por si mesmo. É a oração onde você é específico, você usa uma parte da Bíblia para você se fundamentar o seu pedido. É isso mesmo, tá, gente? Então a oração de consagração, ela nada mais é do que você apresentar a sua vida, alguém ou algo, a Deus para um serviço determinado. Por exemplo, vocês sabem que aqui já foi loja, já foi um monte de coisa. Mas hoje esse local é consagrado a Deus para que a gente sirva a Ele. Então foi consagrado esse local onde nós estamos para o trabalho de Deus, assim como nossa vida também. A oração em línguas, como a dona Ney bem frisou, é quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. Tá? Então, recebeu o batismo no Espírito Santo, ela recebe uma língua espiritual que Deus coloca no coração dela, coloca no nosso espírito, e é o nosso espírito conversando diretamente com Deus. É um momento onde a nossa emoção, a nossa mente, ela é colocada de lado e o nosso espírito, ele está falando com Deus. Tá bom? Diretamente. Vamos lá, oração de concordância. É isso mesmo, obrigado. A oração de concordância nada mais é do que quando você ora com outra pessoa concordando. Então, uma pessoa ora e você concorda com aquilo que ele está orando. É a oração da unidade, é a oração do corpo. Nós somos um corpo só. Então, se dói em mim, então dói em todos. Aí eu oro pedindo alguma coisa para mim, eu pedindo alguma coisa para alguém, e todos nós concordamos que é aquilo que a gente quer que seja feito mesmo. Tá? Ótimo. A oração de intercessão é isso aí, é quando você ora pela vida do outro. A oração de concordância nós estamos orando concordando, tá? Agora, quando você ora pela outra pessoa, ela concordando ou não, é a oração de intercessão, tá? É uma oração que realmente você está se colocando diante de Deus pela outra vida. Isso prova também o seu amor, o amor que você tem recebido de Deus passando por outras vidas, tá? É uma oração que a gente faz. Depende sim da vontade da pessoa, parar de fumar, parar de beber, parar de fazer um monte de coisa, tá? Mas a oração de intercessão, ela é extremamente poderosa, tá? Ela é extremamente poderosa. Ela quebra todas as barreiras no mundo espiritual e, consequentemente, muitas barreiras no mundo físico também, tá? Então, se você tem uma pessoa que você ama e que está passando por alguma coisa que é alheio àquilo que deveria estar passando, pode interceder pela vida dela, que Deus vai honrar a sua fé, tá? E aí, quem ficou com a oração? Vocês, né? Oração de entrega dos problemas a Deus. Vocês perceberam como a fé é importante para você tocar o mundo sobrenatural de Deus? A fé é o meio pela qual você toca a Deus. Você inicia uma oração pela fé, tá? Então, assim, não existe oração sem a fé. Porque se você está orando, você acredita que Deus existe. Isso já é fé, tá? Então, tudo baseado na oração, baseado no sobrenatural de Deus, que é pela fé que a gente alcança, tá bom? Muito bom. Ela é muito parecida com a primeira oração que a gente falou, né? A oração de fé por si mesmo, só que ela tem uma diferença. Essa aqui é quando você está num momento mais trágico da sua vida. Aquele momento que está cheio de peso, aquele momento que acho que todo mundo já passou por isso, né? Então aí você entrega os problemas a Deus e a proposta não é que Deus resolva o problema. A proposta é que você tenha o alívio, tá? Então você tem um alívio primeiro. Agora está na mão dele, ele vai cuidar. Beleza, gente? Ok? Ficou alguma dúvida? Não? Muito bom, gente. Então, esse tipo de oração é muito, muito importante. Então, você vê o que tem ação de graça, louvor, adoração e sacrifício de louvor. Muito bem explicado. Só no domingo o Luciano falou sobre isso, né? Louvor é quando você adora, você louva a Deus por aquilo que ele fez, e adoração é por aquilo que ele é, né? E aí entra a questão do joelho, de você ajoelhar, de você botar as mãos para o céu. E você fazer isso no sentido de adorar ao Senhor, tá? E o sacrifício de louvor, que é justamente aquilo onde você tem a sua fé exercitada. Em meio ao problema, você ainda está adorando a Deus. Coisa de louco, tá? Ou então de cristão, tá bom? E aí, para a gente terminar, a oração de argumentação com Deus. A argumentação com Deus é assim, você acha que você pode... não dizer que Deus está errado, mas você acha que você pode... falar com Deus que você não concorda com aquilo que está acontecendo na sua vida? Ou você tem que ser sempre passivo, recebendo tudo, não, da forma que está? Não, a nossa conexão com Deus é uma conexão ativa.
E que filho que de vez em quando chega com você e fala assim, eu não concordo com o que está acontecendo aí, não. Não concordo que você não dá o carro para mim dirigir. Não tem 18 anos ainda, mas ele quer o carro para dirigir. Então, queridos, não é bem isso, tá? Mas eu estou só querendo deixar para vocês o sentido que é. Você tem a oportunidade de argumentar com Deus. Poxa, Deus, eu ainda estou doente, mas a tua palavra diz que, 53 de Isaías, que você já levou sobre si todas as minhas enfermidades. E você argumenta com ele. Você mostra na palavra dele o que está falando a respeito daquilo que você está vivendo. E por que você tem o direito de você pedir que ele te ajude nesse sentido. Tá? Então você argumenta como advogado realmente argumentando com Deus. Tá? Você fazendo isso, você não está sendo uma pessoa rebelde, nem nada parecido. Não é o sentido de reclamação. Tá? Reclamar é uma coisa. Que é a pessoa que reclama, ela só quer realmente reclamar. Ela não quer encontrar a solução. Né? Agora, a argumentação com Deus é diferente. A argumentação com Deus é aonde eu mostro para Deus o que a palavra dele diz. Ele sabe, mas ele está vendo o mover do meu espírito em fé. Então eu estou argumentando com ele que eu não aceito a minha falta de emprego, que eu não aceito a doença na minha vida, que eu não aceito essas coisas na minha vida, através da palavra dele. Então eu estou argumentando dentro de alguma coisa que ele falou. Tá? E aí eu faço isso e a minha fé ela vai sendo aumentada. Se não é o momento, ele me dá alívio. E se é o momento, ele me abençoa, abre as portas daquilo que eu preciso. Mas o mais importante é que você pode argumentar com Deus alguma coisa que você está passando e você não está gostando da forma como as coisas estão acontecendo. Tá? Você pode falar com ele sobre isso, ele não vai te punir de forma nenhuma. Tá bom? Entendemos sobre oração aqui? Principal, conversar com Deus, comunicação. Segundo passo, tem que evoluir. A tua oração precisa evoluir e precisa aprofundar. Tá? É o que eu queria que ficasse mais importante no coração de vocês. E aí, como testemunhar, tá? Vamos lá, a próxima página. Como testemunhar também é hoje. Isso é rapidinho. Olha aqui, ó, na página 78, vamos ler lá, ó, o Atos 1:8. Só pegar o livro aí, página 78. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Alguém pode ler os 2 parágrafos subsequentes? Isso mesmo, queridos. Uma das formas, eu acho que a principal forma de Deus, ele se mostrar às pessoas que não conhecem a Jesus ainda, é através do nosso testemunho. Então, testemunhar para o cristão não é só um direito, não é só uma coisa que eu faço de vez em quando, é uma necessidade. É uma necessidade eu testemunhar daquilo que Deus faz na minha vida para as pessoas, para que o reino dele, através de mim, alcance outras vidas. Porque tem hora que você pregar para a pessoa não vai resolver nada. O coração dela está tão duro que a pregação da palavra de Deus, ela não vai ser, é uma semente e não vai chegar numa terra boa. Mas quando você fala assim, olha, aconteceu comigo, a pessoa te escuta até de uma outra forma. Então, testemunhar é mais do que simplesmente um direito, é mais do que simplesmente algo que eu posso fazer, talvez de vez em quando. É um compromisso de todo cristão. E aí, deixo uma reflexão para você. Você tem testemunhado aquilo que Deus tem feito em sua vida? Você precisa testemunhar. Mas eu não consigo vir aqui testemunhar aqui em cima, é muita vergonha para mim. Não, querido, testemunhar, eu testemunho para as pessoas ao meu lado. Na minha empresa, para as pessoas que estão passando por dificuldades, na minha família, aonde eu estiver. Você precisa achar um momento para você falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não é falar da Bíblia, não é falar de religião, não é falar de não. Aconteceu comigo. Isso tem um poder muito grande. Tá? E Deus ele passa através de nós, nos usa como um instrumento para tocar a vida das pessoas. Então, primeira reflexão. Você tem testemunhado de Deus aonde você frequenta, aonde Deus tem colocado você? Tem testemunhado? Reflete aí. Agora, um desafio. Semana que vem, nós precisamos trazer um testemunho e para quem eu testemunhei essa semana. Então, nós temos uma semana para testemunhar para uma pessoa que não pode ser do TR, tá bom? Não pode ser nossa aqui e não vale vir aqui na frente. Já está fora. Então, vocês têm que testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, tá? E trazer isso na semana que vem. Aí na semana que vem a gente vai pegar e vai ver quem foi que
conseguir cumprir esse desafio, de testemunhar e fazer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e falar para outras pessoas. Assumimos o compromisso? Então você vai ter que trazer o nome da pessoa e o testemunho que você falou para ela. Aí, ó, tá vendo? Tá bom? Gente, beleza, era isso que a gente... Não, opa, estamos acabando ainda não. Aqui, ó, agora aqui no nosso terceiro encontro, na folhinha. Amar a Deus. Vamos voltar um pouquinho para a nossa visão. Amar a Deus participando dos cultos. Mais um pouquinho do que nós fazemos nos cultos. Nos cultos, nós recebemos bem as pessoas na igreja. Alguém pode ler para mim? 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso 20. Isso, então nós recebemos bem as pessoas na igreja. Isso é um mandamento da Bíblia para nós, de Deus para as nossas vidas. Você viu que um irmão estava mandando saudação para o outro, estava cumprimentando o outro com ósculo, aí está beijo? Beijo, isso, ósculo santo em algumas traduções significa beijo. Então a gente cumprimenta as pessoas recebe bem as pessoas, tá? A outra aqui, ó, palavra de ânimo, incentivo com base na Bíblia. Alguém pode ler 1 Tessalonicenses 5 e 11? Esse faz parte da nossa visão, amar a Deus, vindo aos cultos, amar as pessoas no PG e servindo ao próximo. A gente está falando sobre o primeiro passo, amar a Deus. Lê para a gente 1 Tessalonicenses 5 e 11. Amém. Muito obrigado. Então no culto nós animamos, nós falamos da palavra de Deus para as pessoas. E também nós servimos. Mateus 23 e 11. Alguém lê para a gente, por favor? Amém. Então, por isso que nós servimos na casa de Deus, tá bom? Porque nós amamos ao nosso Deus e uma forma de provar esse amor é servindo. Vamos ficar de pé, e aí, enquanto você fica de pé, eu quero que você reflita aí, ó, como está o seu propósito de participar dos cultos. Lembrando que a gente está treinando pessoas também aqui para fazerem discipulado. E é uma pergunta importante que você tem que fazer para a pessoa que você está discipulando. Como que está o seu propósito de participar do culto? Você está participando? Está vindo aos domingos? Você colocou isso já como algo de importância para a sua vida? E aí, qual parte do culto que você mais gosta?